intentastes o mal contra mim, Deus, porém, o tornou em bem. Deus sempre faz o bem. O versículo que escolhemos para a nossa reflexão está lá no finalzinho do livro do Gênesis e foi proferido por José, um dos 12 filhos de Jacó. Já se passaram algumas décadas desde que José fora vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas por causa de um intenso ciúme a seu respeito. José havia passado pelas situações mais difíceis que um jovem poderia passar e Deus o alçou à governadoria do Egito. Ele era o segundo homem no Egito, apenas abaixo de Faraó. Tornou-se figura de conhecimento mundial na época e, nesses caminhos maravilhosos da providência divina, seus irmãos, seu pai, toda a sua família migrou para o Egito para ser sustentado pelo braço de José nos tempos da fome. Mas Jacó acabara de morrer e os irmãos ficaram preocupados. Imaginaram: agora chegou o momento da retaliação dele. E foram até ele com muita humildade, com um ar circunspecto, rogando que José não levasse em conta aqueles malefícios que haviam procedido contra ele. E aí José responde: é verdade, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E há razões para isso. Fundamentalmente, porque é da natureza de Deus sempre fazer o bem. Deus nunca pratica o mal. Se Deus praticasse o mal, ele negaria a sua própria natureza. É por isso que Tiago, na sua epístola, vai afirmar que Deus não pode ser tentado para o mal. Algumas pessoas querem se desculpar de que caíram numa tentação porque naquela circunstância Deus havia colocado situações que eles não puderam escapar disso, como que comprometendo o caráter de Deus que os tentou. O tentador tem outro nome e não o nosso Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. E logo abaixo, Tiago vai reiterar esse pensamento dizendo que todo dom perfeito, toda dádiva maravilhosa procede do alto, do Pai das luzes. Esse é o nosso Deus. Pelo seu caráter, Deus só pode fazer o bem. De tal maneira que em circunstâncias que não podemos imaginar na nossa vida, que muitas vezes nos vemos, não podemos jamais atribuir a Deus o causador do mal. Ao contrário, Ele nos livra do mal. Por isso podemos orar na oração que Jesus nos ensinou, nesses termos sabedores que Ele realmente nos livrará do mal, porque o seu caráter não o permite de nos levar a cometer alguma malignidade. A segunda razão que eu quero adensar a essa é que, de fato, os homens muitas vezes intencionam malignidades, mas as más intenções humanas Deus converte em bem. Curioso isso. Foi o que aconteceu com José, e aqui ele faz essa declaração muito especial. Vocês intentaram mal, mas Deus o tornou em bem. Deus é mestre em tornar em bem aquilo que os homens tensionam como mal. Na vida de José foi exatamente o que aconteceu, e aqui está o resumo de toda a sua trajetória de vida, mas nós podemos ver isso na vida de muitos servos de Deus ao longo das Escrituras Sagradas. Vou lembrar apenas o de Paulo, apóstolo, missionário. Qual foi a sua intenção quando saiu de Jerusalém rumo a Damasco, se não perseguir os filhos de Deus? Tomou inclusive o expediente de reunir autorizações especiais dos religiosos do seu tempo para que, caso ele divisasse pessoas que seguiam o chamado caminho, o caminho do Cristo, ele os maniatasse, os levasse preso, porque
ele estava se sentindo no dever de fazer assim, mas era uma intenção maligna. E Deus tornou em bem aquela viagem, porque já aproximando-se de Damasco, brilhou a luz do Senhor no seu coração. E o que tinha como objetivo praticar um ato maligno, Deus o converteu num servo a levar a sua mensagem para todas as nações. Estás vivendo um tempo difícil, uma situação que você imagina quanto mal tem vindo sobre a sua vida, Deus o tornará em bem, porque é da natureza de Deus assim o fazer. E quero fechar esta meditação, remetendo todos nós ao finalzinho da Epístola aos Romanos, capítulo 12, naquele elenco tão fabuloso de virtudes recomendadas, o apóstolo Paulo termina dizendo assim: não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Num mundo de tanta maldade, fica-nos a impressão que o mal prevalece contra o bem, mas essa não é a verdade das Escrituras. O bem será vitorioso. Porque o bem, ele vence o mal não cometendo o mal, seria uma contradição. Ele vence o mal sendo o bem que é, sendo a virtude de Deus na vida das pessoas, sendo o melhor de Deus no coração dos homens. Não te deixes vencer do mal, vence o mal, praticando sempre o bem. Ó Senhor, que circunstâncias variadas temos vivido em que o mal nos rodeia e alguma delas não vemos alternativa, mas o Senhor é aquele que pode tornar o mal em bem sobre a nossa vida. E é o que nós suplicamos agora. Talvez debaixo de uma crise, de uma angústia, de uma enfermidade, de um relacionamento rompido, torna o ambiente de mal, ó Deus, num ambiente de bem, de benefício, de bênção sobre os nossos corações, em nome de Cristo. Amém.